Meu nome é Fernando, sou um dos fundadores da Dog Hero. Obrigado por terem vindo hoje. A gente veio aqui, eu e o time, depois vocês vão conhecer, a gente veio de São Paulo para conhecer vocês, a gente está bastante animado. A gente montou uma apresentação hoje para falar um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre um pouco sobre nossos planos, e também responder um pouco de perguntas que vocês têm, alguma dúvida que vocês possam ter. Então, eu vou separar minha apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a história da Dog Hero, um pouco sobre mim, um pouco sobre o que a gente está fazendo, nossos planos. E daí, na segunda parte, eu vou abrir para perguntas de vocês, tá bom? E daí, quando a gente for fazer perguntas, vamos pensando nas perguntas, eu posso responder. Eu vou tentar repetir a pergunta aqui, porque a gente está gravando, e daí depois eu respondo, ok? Bom, vamos lá, gente. Então, como eu falei, meu nome é Fernando, eu sou um dos fundadores. A gente começou, eu e meu sócio Eduardo, a gente começou a Dog Hero em 2014. Lá nós éramos duas pessoas a gente estava morando nos Estados Unidos, a gente queria voltar para o Brasil para montar um negócio. A gente viu o Brasil como um país de bastante oportunidade, coisas que a gente precisa fazer, muita coisa que a gente precisa fazer. Então lá a gente estava morando nos Estados Unidos e a gente tinha uma ideia de voltar para o Brasil, tanto eu quanto ele. O Eduardo, meu sócio, queria ter um cachorro, né, quando ele voltasse para o Brasil, mas ele conversava com muitos dos amigos dele que falavam que ele ia ter um problema quando ele quisesse viajar, e aquilo despertou nele não é possível. Não, como assim vai ter um problema? Por que eu vou ter um problema? Não, você vai ter um problema porque quando você for viajar, você for ter que deixar com alguém, você precisa conhecer alguém, sua mãe não mora em São Paulo, ele ia morar em São Paulo naquela época, você não tem familiar lá. Por outro lado, eu também já usei hotéisinhos que não são a melhor solução do mundo, então você vai ter um problema. Daí ele falou, não é possível que eu vou ter esse problema, não é possível que ninguém resolveu esse problema ainda. E naquela época, ele começou a ver o que tinha nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, como que as pessoas resolviam esse problema, e alguns amigos dele não tinham esse problema. Falaram, não, já tinha esse problema antigamente, agora não tenho mais. Existem serviços hoje que ligam pessoas que que precisam hospedar seus cachorros com anfitriões, né? E daí ele, não, como assim? Me explica melhor isso. E daí a gente foi mergulhar um pouco, entender o que eram esses serviços. Ele me chamou naquela época, eu estava querendo voltar para o Brasil também, a gente se conheceu fazendo mestrado lá fora, e eu fiquei assim, encantado pela ideia, não só porque é muito próximo de mim, eu tenho uma cachorrinha hoje, o nome dela é Bárbara, depois eu posso mostrar a foto para quem quiser. Ela é uma pessoa, basicamente. Mas a gente tem super esse problema lá em casa, e para ela é nossa filha. Assim, a Bárbara, inclusive, ela não consegue ficar sozinha mais de 5 minutos, o pessoal do escritório sabe. Quando eu desço para almoçar, assim, ela fica desesperada. Então, eu sou super usuário da plataforma e na época eu vi muito esse problema. Quer dizer, eu já tinha ficado com cachorros de amigos meus, muito despretensiosamente, assim, do tipo, eu te ajudo. Claro, mas depois quando ele me falou aquilo, eu falei, nossa, aquilo pode ser um negócio, né? Você ficar o cachorro do amigo e do familiar. Então aquilo para mim fez todo o sentido do mundo, e ali o Eduardo é uma pessoa que eu admiro, um dia vocês podem ter o prazer de conhecê-lo, ele não veio hoje, mas é uma pessoa que eu admiro bastante. Falei, então vamos casar, né? Vamos fazer essa parceria aí e vamos fazer esse negócio junto. Então em 2014 a gente voltou para o Brasil, em São Paulo mais especificamente, para criar a Dog Hero. E a gente começou a empresa muito querendo resolver um problema muito grande que as pessoas têm, que é quando vão viajar, né? Então, como eu estava falando, é o primeiro problema que veio na nossa cabeça que a gente queria resolver. Era uma grande dor. Então, mas a Dog Hero era muito mais do que isso para a gente. A gente quer realmente reinventar o mercado de serviço para pet, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E a gente vê a hospedagem como o primeiro passo para isso. Por que a hospedagem? Porque, de novo, era um problema que a gente sentia pessoalmente, que ele sentia pessoalmente, e que hoje eu sinto pessoalmente com a Bárbara, e era um problema maior, mais claro para a gente resolver. Tá? Eu vou falar um pouco dos outros serviços que estão vindo por aí, mas foi assim que a gente começou um relacionamento com nossos clientes, foi assim que a gente começou um relacionamento com vocês, com os anfitriões, e assim que a gente mais ou menos por 3 anos e meio, passou criando a empresa. Então a gente começou em 2014, em meados de 2014,
a gente foi até meados de 2017 fazendo apenas uma coisa, hospedagem no Brasil. Então a gente expandiu para outras cidades, a gente começou em São Paulo, mas a gente rapidamente veio aqui para BH, a gente foi para o Rio de Janeiro e outras grandes capitais, e desde então a gente está desenvolvendo esses mercados. Em julho de 2017, mais ou menos, a gente resolveu que outros países na América Latina também tinham esse mesmo problema que o Brasil. Como brasileiro, o argentino também ama animais, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ir para a Argentina, mas a Argentina, as ruas são cheias de cachorro, de passeador de cachorro passeando. Eles são um povo bem caloroso também, como a gente, bem amante de animais. E o México igual. Na verdade, os 3 países são países onde tem a maior penetração de cachorros nas casas. Então, se você olhar no México, de 10 pessoas que você fala, 6 tem cachorro em casa. Aqui no Brasil, gira em torno de quase 5. Então, são países que têm bastante esse problema. A gente via a oportunidade de expandir e a gente começou expandindo em Buenos Aires em julho de 2017. E então, a gente começou uma pegada de expansão para outros países. Então, a gente começou no México e daí ano passado a gente foi a gente começou na Argentina e ano passado a gente foi para o México. Então, hoje a gente está presente no Brasil, na Argentina e no México, com quase 20 mil anfitriões cadastrados na plataforma e recebendo cachorros em suas casas. E também, como vocês veem aí, a gente está falando de passeadores. Então, ano passado a gente começou a expandir um pouco e perseguir mais essa missão, que é não só atender hospedagem de cachorro, mas também outras necessidades que pais e mães de cachorros também podem ter. Então, quando o cachorro está em casa, sozinho, ou o cachorro está estressado, ou o cachorro está muito agitado, o passeio é uma maneira de resolver ou até mesmo aliviar essa dor. A gente não vê o passeio, e eu vou falar um pouquinho depois, só apenas como aquele passeador de bairro que já existe há muitos anos, que a gente vê passeando com vários cachorros. A gente vê também como resolver um problema que muitos donos têm com a vida ocupada, de trabalho todo dia, de trabalho de 8 da manhã, sai e volta 10 horas da noite e o cachorro fica muito sozinho nessas horas. A gente vê também como resolver esse problema de o que você faz com o cachorro durante o dia, né? Para gastar energia, para manter ele saudável. Então, hoje são 20 mil anfitriões, Brasil, Argentina e México. A gente tem aí está atacando o mercado que tem 50 milhões de cachorros aqui no Brasil, como ele está dizendo, né? Mas a América Latina, se você for contar Brasil, Argentina, México, Uruguai, Colômbia, Chile, todos esses países, você tem mais 50 milhões de cachorros aí. Então tem bastante cachorro na América Latina aí para a gente ir atrás, tá? E a gente está só começando. Então são 4 anos e meio de empresa. E eu vou contar um pouco para vocês agora de algumas novidades que a gente tem. E depois eu queria ouvir de vocês perguntas, aí também oportunidade para responder, mas depois eu também vou estar no intervalo aí para a gente conversar. Bom, como eu falei, então, esse é o aplicativo. Essa visão aqui, ela está disponível apenas para cidades que têm passeio. Você vê aqui passeios, só tem no Rio de Janeiro agora, São Paulo, a gente abriu Curitiba mês passado, se eu não me engano, e a gente está planejando abrir aqui BH, no primeiro semestre desse ano. Todo mundo que estiver aqui hoje vai ter tratamento preferencial na hora do cadastro para se tornar também passeador. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Tá? Esse é um pouco do nosso crescimento. Então, como eu falei, a gente começou em 2014 lá, nós éramos 2 pessoas na Vila Mariana, um bairro lá de São Paulo, e naquela época a gente estava realmente fazendo tudo manual. A gente estava começando um negócio, e quando alguém queria fazer uma hospedagem, primeiro a gente tinha que ensinar para todo mundo o que era esse conceito, né? Vou deixar meu cachorro na casa de um estranho. Né? Então, falando, não, peraí, não é. Olha, é um estranho, mas é um estranho muito legal, que você não conhece, você vai logo se tornar amigo dessa pessoa. Mas no começo a gente tinha que realmente convencer as pessoas. Então a gente pegava no telefone aqui, falava com o cliente, depois ele ligava para o anfitrião, falava, você pode ficar com o cachorrinho do João, o João está querendo viajar no dia tal, e a gente botava 2 pessoas pelo WhatsApp, e assim começou as primeiras hospedagens, que geraram as primeiras avaliações. E daí em 2014 a gente lançou o sistema de mensageria, que hoje todos vocês provavelmente usam, que vocês falam com os seus clientes, e daí realmente o crescimento começou a pegar, porque daí a gente não estava mais impedindo que as pessoas estavam se falando, né, apesar que não era de propósito, né, era realmente, e as pessoas começaram a se falar e começaram as hospedagens a acontecer. As hospedagens aconteciam,
as avaliações aconteciam e aquilo gerava cada vez mais confiança na plataforma. Então, a gente viu um crescimento bem legal aqui em 2015, 2016, e a partir daqui a gente começou a dobrar cada ano. Então, 2016 para 2017 a gente dobrou, e aconteceu a mesma coisa no ano passado. A gente espera dobrar também esse ano, né? Então, a gente está bastante animado. Nós hoje somos 59 colaboradores. Essa foto, na verdade, foi tirada na nossa festa de 4 anos, né? E quando a gente estava lançando a marca nova, né? Que é essa identidade visual aí que a gente lançou no ano passado. Então, somos 59 pessoas. Hoje, essa foto já está antiga, já é bem mais gente do que isso. Essa aqui é a Bárbara. Ela participou. Não tinha como não participar. A Amora do Edu está por aí também. Enfim. Bom, então essa aqui é a identidade visual nova que a gente lançou no ano passado, né? O cachorrinho aqui, nosso mascote, é a cereja, né? E a cereja, ela tem várias posições. Lá o Kaique é nosso designer lá de branding também, então ele faz todas as posições que você quiser que o cachorrinho faça, ele faz. É muito bacana esse logo novo. Bom, falar um pouquinho sobre o que a gente como que a gente está interagindo com os anfitriões, que vocês são parte essencial do nosso serviço. Quer dizer, o serviço só funciona com os anfitriões. Poderia funcionar até mesmo sem o aplicativo e ter os anfitriões e só assim ele funcionaria, né? É claro que o aplicativo ele facilita, né? Ele dá uma maneira melhor para que as pessoas se comuniquem e você bote suas fotos e você cria a sua reputação nessa plataforma. Então, a gente também está aqui, a gente tem 59 pessoas lá no escritório dando esse apoio a vocês, né? É isso que a gente faz. A gente está gerando um negócio ao redor de vocês, do serviço que vocês estão prestando. Então, a gente tem toda a parte de atendimento, né, que fica lá em São Paulo, né, que provavelmente vocês já falaram com alguém lá do atendimento, e a gente está expandindo a equipe de atendimento, está quase dobrando a equipe de atendimento esse ano. Eu posso falar um pouquinho sobre isso depois. A gente tem garantia veterinária. Eu não sei quem aqui já usou, mas é uma garantia de até R$5.000, caso algum acidente aconteça com o cachorrinho durante a hospedagem. Né? A gente também tem um time lá que é de segurança, saúde e segurança, que cuida de todos os reembolsos, né? Então é um sistema por reembolso. Tá? E a gente tem um atendimento agora estendido até domingo. E a gente pretende esse ano expandir até mais. A gente vai avisar para vocês quando expandir, mas a ideia é que a gente continue expandindo para eventualmente a gente ter um atendimento que é 24 horas, tá? A qualquer momento. A gente também tem um time lá que está fazendo toda a parte de desenvolvimento do aplicativo, né, do site, tanto para passeio quanto para hospedagem, também como a divulgação, né, não só através dos meios de mídia tradicionais, como jornal, revistas e tudo mais, mas também Google, Facebook, Instagram, tudo isso daí que você vê a gente, é esse time aí fazendo esse tipo de divulgação para trazer os clientes para entrar em contato com vocês. Passeios, né? Como eu falei, a gente está no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A gente está com mais ou menos 1.100 passeadores, esse número cresce toda semana, tá? A gente tem pessoas em São Paulo que o serviço já está rolando há um pouquinho mais de tempo, ganhando quase R$1.200 por mês. Tá? O sistema de pagamento é um pouquinho diferente de passeios para hospedagem. Os passeios daí vai depender por cidade. A plataforma aqui, ou seja, a Dog Hero, está definindo o preço, diferente um pouco da hospedagem, que são os anfitriões que definem. A gente define o preço e a gente está pensando que cada cidade tem que ter um preço um pouquinho diferente, né? Tem coisas que São Paulo eventualmente é um pouquinho mais caro, enfim, do que outros lugares do Brasil. Então a gente ainda está entendendo qual vai ser o preço aqui em Belo Horizonte e outras cidades que a gente está entrando. E a gente adoraria ouvir de vocês o que vocês acham que é razoável, tá? E obviamente que der um percentual disso a gente repassa para os passeadores, tá? O aplicativo ele tem GPS, então você consegue ver por onde o passeador está passeando com o cachorro, é bem legal a funcionalidade de passeio. Aqui você tem um exemplo aqui, né? Então você vê o cachorro passeando, você tem todo o trajeto que ele fez, depois o cliente recebe uma coisa no aplicativo dele falando, tem uma foto do cachorro, com quantos quilômetros ele andou, por quanto tempo, eventualmente tem um número de calorias, e, enfim, N coisas que a gente está aí planejando para essa avaliação,
esse report no final, né? Esse relatório, desculpa. Escola de Heróis, né? Então, a Escola de Heróis é uma iniciativa que a gente começou já há uns anos atrás, de maneira mais informal. Hoje em dia virou uma plataforma que já fez quase 30 mil cursos em 4 módulos. A gente tem, cada vez a gente está lançando módulos adicionais aí também para vocês, mais novidades nisso em breve. A Júlia ali, que ajudou a organizar esse evento, ela é responsável por ficar pedindo para todo mundo fazer curso da Escola de Heróis, né, Júlia? E aqui são as novas funcionalidades, depois eu vou abrir uma pergunta para vocês, mas que a gente está planejando aí nas próximas semanas e meses. A primeira é a tela de reservas. Então, isso aqui é a tela que hoje você consegue ver quando você abre o aplicativo. E, na verdade, tem 2 lugares que você pode acessar suas reservas. Pelas suas mensagens, né? E pela tela de reservas, efetivamente. A gente vai juntar essas 2 coisas para tornar mais simples. Então, por quê? Porque a gente via que tinha um pouco de confusão para você conseguir acessar essa mensagem, depois você está falando com o cliente, você não sabe se aquele cliente já tinha fechado ou não. Então, a gente quer criar um sistema um pouco mais intuitivo que mostra as mensagens que você está conversando com os clientes, em negociação, vamos dizer assim, as fechadas e as realizadas, né? E a gente daí começou a lançar para todo mundo, para a base toda no mês passado, se eu não me engano, e agora já está com a base toda implementada. A gente adoraria ter feedback de vocês sobre essa funcionalidade. Depois o Borges, que é o Felipe Borges, que é um dos nossos designers, aquele que está ali, ele vai rodar uma sessão para falar um pouco sobre o produto e feedback de vocês, tá? A central de notificações, ele também é uma outra parte dentro do aplicativo que a gente vai dar mais evidência. Hoje ela está um pouco escondida dentro do app, mas basicamente ela é um lugar onde vai falar assim, olha, você tem mensagem, você quer cadastrar uma nova disponibilidade, vai tornar mais fácil para você interagir com o aplicativo. Né? Antes você recebia e-mail, você recebia uma notificação e ficava um pouco mais confuso. A gente quer centralizar tudo isso numa central de notificação. E daí vão ter atalhos fáceis, né? Então, por exemplo, você tem módulos pendentes da Escola de Heróis, você vai clicar, fazer curso. Então, a gente vai criar uma conversa com vocês, com os anfitriões, e os clientes também vão ter notificações, né? Mas só que daí com contexto de cliente, né? Para criar uma conversa com todo mundo, uma conversa mais fluida. Agora vamos falar das próximas funcionalidades, tá? Que vão vir por aqui. É cancelamento. Então, quem que não teve que cancelar, por acaso, ou o cliente teve que cancelar uma hospedagem e foi um parto, né? Muitas vezes foi um pouco mais difícil do que a gente gostaria. O cliente tem que ligar para o Dog Hero, tem que mandar um e-mail, tem que, enfim, mandar sinal de fumaça para a gente para conseguir cancelar uma hospedagem. Essa não é a nossa intenção. A gente não quer ser uma empresa que torna difícil para você cancelar, como tem tantas outras aí. Então, por isso a gente está criando cancelamento dentro do aplicativo para o cliente. Então, o cliente vai poder ir dentro do aplicativo e mostrar, olha, quero cancelar antes da hospedagem começar, e vai ser bem simples ele fazer isso, e depois da hospedagem começar também, ou eventualmente interromper uma hospedagem, ele vai poder, apesar que é um caso um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. A princípio é desse jeito. A gente está entendendo, né, como é que a gente vai fazer isso para o lado do anfitrião, mas muito provavelmente também vai ser uma forma mais fácil de entrar em contato com o nosso atendimento. Ou seja, você vai ter aqui as hospedagens, você vai falar que você quer cancelar aquilo lá, você ser um anfitrião, porque o cliente pediu para você, que ele está em contato com você já, e aquilo vai abrir um chat diretamente com os nossos atendentes que vão conseguir fazer esse processo todo em real time. É claro que durante as horas de atendimento normal, se for em outro horário, aquilo vai gerar meio como se fosse um e-mail para nossa central de atendimento, que daí vai responder para vocês. Tá? Então, isso é cancelamento. Tá? A gente quer trazer isso para vocês nas próximas semanas, para os clientes principalmente, a gente está lançando para as próximas semanas, e para os anfitriões aí durante os próximos meses. Mas os clientes já podendo cancelar, vai ser fácil, porque daí vocês vão falar, olha, você quer cancelar? Entra dentro do nosso aplicativo, faz A, B e C, e daí os clientes vão conseguir fazer isso. Tá? Vai ser bem mais fácil de fazer. E aqui a avaliação de clientes. Essa aqui é uma funcionalidade que muitos anfitriões pedem. A gente demorou um pouquinho para colocá-la, mas a gente está agora com planos para colocar ela no próximo mês e meio. Tá? Isso é basicamente o seguinte: você vai poder avaliar o seu cliente e o cachorro dele, né? E ver outras informações do cachorro, né? Então, por exemplo, aqui você tem, olha, hábito, saúde, contato.
e daí a avaliação do cachorro também, ou do dono do cachorro, que vai poder falar. Não é uma avaliação, todos os cachorros são maravilhosos, a gente sabe disso, mas a gente vai poder ajudar uns aos outros sobre informações que de vez em quando os pais não falam. A Bárbara é maravilhosa, ela é uma moça, ela é linda, ela não faz nada de mal, só que eu sou o pai dela, né? A outra pessoa talvez já fala diferente. Então, eu vou sempre falar muito bem da minha filha, né? Diferente de outras pessoas que podem falar, olha, mas a Bárbara, quando tem alguém do lado de fora, ela late, então, olha, ela não é a cachorra mais quieta do mundo. Eu já nem lembro que ela late, né? A última coisa que eu vou falar pra pessoa, depois da 15ª coisa que eu falo bem dela, eu vou falar do latido. Então, essa parte de avaliação vai ajudar um pouco com isso, para meio que todos os anfitriões se ajudarem e dar mais informação sobre aquele cachorro ou sobre aquele dono, ok? E outra novidade é a lojinha, tá? A gente está fazendo uma repaginação dessa lojinha, algumas pessoas já devem ter visto, já que a gente tinha uma lojinha, tá? E a gente tem algumas formas até de fazer cartão de visita e tudo mais pelo site, mas agora a ideia é realmente começar a lançar esses 2 produtos, que é a camiseta, né, que hoje vocês receberam, e a bandana também para colocar no cachorro. Tá? Então a gente vai disponibilizar isso em breve também. Ok? E é isso, gente. Obrigado aí. Deixa eu apresentar aqui a próxima pessoa que vai falar. A Bel, ela é funcionária número 4 da Dog Hero, né, Bel? A Bel, ela começou a fazer um atendimento lá na Dog Hero, então ela atendia todo mundo, assim, ela lidava com todos os tipos de casos, e daí ela foi sendo promovida, e hoje em dia ela é a analista de produto Product Owner, que trabalha no time de produto. Então ela é uma pessoa que veio do atendimento, veio de falar com os anfitriões, e agora está no time de produto, ajudando lá a gente criar novas funcionalidades e melhorar ainda mais a experiência que vocês têm dentro dos aplicativos e do site. Então, eu vou apresentar aqui a Bel. Bel, muito obrigada, e ela vai falar com vocês um pouquinho agora. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como falar com o cliente antes e durante a reserva. Então, o Fernando já me apresentou, mas eu trouxe aqui para vocês também. Então, eu sou a Bel Albuquerque, eu trabalho na Dog Hero desde 2015, então agora eu completo 4 anos de Dog Hero. E eu comecei no time de anfitriões, depois passei pelo time de experiência do cliente, depois passei pelos times de confiança e segurança, que é todo responsável pela garantia veterinária. Fiquei 1 ano e 6 meses nesse time, então se alguém aqui já é mais antigo na plataforma, já precisou acionar a garantia veterinária, com certeza deve ter falado comigo. E hoje eu estou no time de produto, então trabalho com o aplicativo, com as funcionalidades, com eventuais problemas, então estou mais nessa parte de tecnologia. E eu sou anfitriã, então eu sou anfitriã desde 2015, eu já fiz já tive mais de 150 clientes pelo aplicativo, então estou lá bem desde o comecinho. E eu vim trazer um pouco para vocês a minha experiência, tanto como anfitriã, como minha experiência trabalhando dentro da Dog Hero, escutando casos de outros anfitriões, que a gente conseguiu aprender bastante com isso, e trazer isso um pouco para vocês. A gente sabe que não é fácil, né? A gente está lidando ali com um cliente, receber um cachorro em casa é incrível, é ótimo, mas também tem toda uma parte de negociação, toda a parte de conversar com aquele cliente. Às vezes a gente sabe que as coisas podem não sair como a gente planeja. Então é exatamente isso que eu vim trazer para vocês. Então, o primeiro tema que a gente gostaria de trazer para vocês é como pedir as informações do hóspede de maneira amigável. Então, a nossa querida ali trouxe para a gente uma surpresa que ela teve durante a hospedagem, de repente aparecer um pitbull. Então, não é comum, mas pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a primeira dica que eu gostaria de trazer para vocês é deixar o cliente o mais seguro possível de falar a verdade para vocês. Então, até utilizando o exemplo do Fernando, a Bárbara é ótima, ela é incrível, mas ela tem as peculiaridades dela e talvez o cliente não lembre de dizer aquilo para vocês na hora. Então, é exatamente isso. Nem sempre o cliente está agindo de má fé ou esqueceu de passar alguma informação mesmo. Eu tenho a Pipoca é minha cachorrinha, a Pipoca é alérgica à Cândida, água sanitária. E eu esqueço. Lá em casa, a Cândida não entra, a água sanitária não entra, porque a gente sabe que a Pipoca não pode nem chegar perto. Se lavar o chão, limpar, ela vai ter uma reação alérgica, mesmo que a gente lave com muita água depois. Então, essa é uma coisa que eu nem me lembro de falar. Então, às vezes, se o cliente
deixa de passar alguma informação, não necessariamente ele está mentindo para vocês ou fez um maluco. Às vezes ele só não lembrou mesmo porque é habitual para ele. Como o Fernando disse, a Bárbara late para a porta. Então a gente acaba acostumando com os comportamentos dos nossos animais. Então é por isso que a gente precisa incentivar. Então fazer o máximo de perguntas possíveis, porque nem sempre proativamente o cliente vai trazer aquilo para a gente. Então, quanto mais específico a gente puder ser, quanto mais instigador para que o cliente diga as coisas para a gente, é melhor para que a gente tenha todas as informações e a hospedagem ocorra bem. Fale para ele que você precisa de todas essas informações para oferecer uma hospedagem melhor para o cãozinho dele. E a gente recomenda que você utilize materiais de apoio. Então, você pode utilizar o checklist de hospedagem que tem dentro do aplicativo. A gente disponibiliza uma ficha impressa também para que vocês possam imprimir. Ou, de repente, criar até a de vocês, para fazer um roteirinho mesmo de tudo que deve ser perguntado para o cliente, para que nenhum ponto fique de fora. E explicar para ele porque aquilo é importante, para que você possa adequar todas as necessidades para o cãozinho dele. Então, o segundo tópico é como agendar check-in e check-out e melhores práticas de pontualidade. A gente sabe que os clientes às vezes acabam abusando ou atrasam ou se desorganizam um pouco com aquilo. Então, a melhor dica que a gente tem para dar para vocês, até pela minha experiência, é explicar na negociação como funciona a hospedagem de vocês. A gente tem ali a funcionalidade do check-in e do check-out, ou seja, por período, mas não por horário. Então, o cliente pode selecionar manhã, tarde ou noite, mas não necessariamente um horário. Então, se vocês têm uma rotina já estabelecida em casa, alguns horários certos, por exemplo, eu só entrego o cachorrinho até as 10 horas, porque eu tenho criança pequena, e depois disso eu já não consigo, só no dia seguinte. Não tem problema, mas o ideal é que vocês contem tudo isso na hora da negociação. Imagina que vocês vão viajar, chegam no hotel, e quando você chega lá no hotel para fazer o seu check-in, o pessoal do hotel fala, então, mas você tem que sair até as 3 da tarde. Você não estava sabendo. Então, não tem problema se vocês só receberem cachorrinhos a partir das 10 da manhã, puderem entregar depois das 10 da noite. Não tem problema, mas contanto que vocês deixem isso claro para o cliente no momento da negociação. Assim, ele consegue decidir com vocês se esse é o melhor horário, se ele pode atender aqueles requisitos, se esses horários funcionam para ele. Mas imprevistos ocorrem. A gente escuta muito dos clientes da Dog Hero que uma das coisas mais incríveis é a flexibilidade de horário, porque às vezes atrasa um voo, às vezes alguma coisa dá errada no meio do caminho e o cliente se atrasa, e mesmo assim ele conseguiu ter a flexibilidade de chegar na casa do anfitrião um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Isso encanta muitos clientes. Então, a gente sabe que precisa que alguns anfitriões têm uma rotina já fechadinha por número de hóspedes, como funciona a rotina da casa, mas um dos benefícios da Dog Hero é conseguir ter essa flexibilidade, conseguir ajudar o cliente no momento que aconteceu algum imprevisto ali na hora, né? Outra dica que a gente escuta, principalmente no grupo dos anfitriões, a gente vê alguns anfitriões relatando sobre atrasos na busca do cachorro. Então, o cliente voltou de viagem e não conseguiu buscar o cachorro na hora ou no dia que ele falou que ia. Essa é uma dica que eu uso muito, porque eu tenho 3 cachorros na minha casa e eles ficam muito agitados com a campainha. Então, a gente precisa saber mais ou menos que horário o cliente está chegando para eu não agitar os meus cachorros. Porque se eu agito os meus, agito o hóspede, todo mundo fica agitado. Então, a gente precisa se programar. Então, o que a gente faz? Eu sou anfitriã junto com a minha mãe, né? A gente manda uma mensagem para o cliente falando: oi, tudo bem? Estou aqui separando as coisas da Belinha. Tá confirmado? Você vir buscar lá às 18 horas? E aí ele fala já: ai, putz, tive um imprevisto, não vou conseguir, posso buscar amanhã. Então, ali é uma maneira educada e gentil de você confirmar e entender que horário essa pessoa está vindo para buscar o cachorro, sem parecer que você está cobrando, que você está com pressa de devolver o cãozinho. Como eu disse lá no início, não tem problema vocês criarem as suas regras. Então, olha, eu consigo devolver o seu cãozinho até as 20 horas, até as 22 horas, depois disso, mais meia-noite, mais uma noite inteira, e você busca no dia seguinte. Contanto que o cliente esteja ciente disso no momento da negociação. Caso você precise fazer essa cobrança extra, caso o cliente não possa buscar no mesmo dia, ou você opte por entregar no dia seguinte, orçamento personalizado e feche essa diária por dentro da plataforma. Gente, isso é muito importante. É importante para estar dentro das regras da plataforma, é importante para ter acesso à nossa garantia veterinária. Então, precisou estender o período, precisou estender a noite, seja por um imprevisto, ou seja até mesmo porque o cliente fala: olha, vou voltar 3 dias depois, tem como ficar? Sempre por dentro da plataforma, inclusive essas extensões.
como convencê-lo a marcar um pré-encontro. Então, esse é um tema bem legal de ser falado, porque assim, nem todos os clientes conseguem fazer ou não conseguem achar um tempo para fazer. Eu mesma tinha um pré-encontro ontem, o cliente desmarcou em cima da hora. E eu acho que a primeira dica é explicar o porquê que é importante, né? Então, para garantir que o cachorrinho dele, principalmente se o anfitrião tem cachorro em casa, então para garantir que esses cachorros vão se dar bem, garantir que tudo vai correr perfeito durante a hospedagem, para você conhecer o cliente conhecer você. Muitos clientes ficam muito inseguros em deixar o cãozinho com uma pessoa que eles não conhecem, então esse pré-encontro quebra todas as barreiras. Então, conversem com o cliente de vocês, expliquem a importância, explica como isso vai levar a hospedagem a ser melhor para o cãozinho dele. E tente encontrar um horário com o cliente. A gente sabe que muitos anfitriões trabalham fora, que, como eu disse anteriormente, tem uma rotina estabelecida em casa, mas tentem encontrar um horário com esse cliente para que vocês possam fazer o pré-encontro. Então, às vezes, a pessoa deixa para a última hora, vai viajar dali 2, 3 dias e acha que não tem tempo hábil para fazer isso. Mas tentem encontrar um horário que funcione para vocês, porque o pré-encontro é muito importante e ele evita uma série de problemas que podem acontecer durante a hospedagem. E fale para o cliente de vocês que o cachorro precisa ir. Parece óbvio, mas não é óbvio. Às vezes os clientes vão para o pré-encontro sem o cachorro. Então é mais no intuito de conhecer o anfitrião, de ficar sem medo, de deixar o bebezinho com aquela pessoa. Então pode parecer, nossa, mas eu tenho que falar que é para trazer o cachorro? Precisa, porque senão pode acontecer do cliente aparecer na sua casa sem o pré-encontro. E sim, é super importante você conhecer o cliente conhecer você, mas também é muito importante você conhecer o cachorro. É o mais importante. Então, falem para o cliente que ele precisa sim levar o cãozinho dele. Reporte diário sobre o cão. Então, quem aqui manda foto e vídeo? Levanta a mão. Quem aqui tem um cronograma de enviar foto e vídeo? Bom, os papais e as mamães são muito zelosos. Então, assim, eles ficam muito preocupados, eles querem, principalmente se é a primeira hospedagem, então eles querem saber o tempo todo como vai estar o filhotinho deles, se está passando bem, se está legal. Então, foto e vídeo. Lembra lá no começo, quando o Uber começou aqui no Brasil, esses aplicativos de carro, e todo mundo ficava, meu Deus do céu, nossa, me deram uma bala, me deram uma água, e o cliente saía de lá maravilhado? A foto e o vídeo é o que faz o cliente da Dog Hero ficar maravilhado com o serviço de vocês. É isso que faz com que eles pensem, meu Deus, isso é incrível, eu tô tranquilo, nossa, meu cachorro tá ótimo. Então, monte uma rotina. Isso é super importante para que você não se perca e consiga ajustar as expectativas do cliente. Então, às vezes o cliente está numa viagem no exterior, consegue uma internet ali 5 minutos, olhou o WhatsApp e não tem nada. Então vai entrar em pânico, fala, meu Deus, meu cachorro. Então, se você conseguir montar, olha, eu mando foto 5 vezes ao dia e passar isso para ele nas negociações, ele já vai ficar mais tranquilo, já vai saber que horário esperar as informações do cãozinho dele. E não que a gente não possa mandar um monte, o cachorrinho fez ali uma coisinha fofa, mandar para ele, claro, mas estabelecer um canal de comunicação com essa pessoa. Uma dica aqui de encantamento é montar um roteirinho sobre tudo que o cachorrinho fez durante a hospedagem. Então, olha, seu cachorro, no final do dia manda para ele, o seu cachorrinho fez xixi 3 vezes, ele não comeu hoje, mas ele brincou, ele parece bem, não chorou. Então, montar um relatório de vários tópicos a serem ditos para esse cliente, no final do dia preenche e manda para ele. Não é obrigatório, mas eu tenho certeza que o cliente de vocês vai ficar maravilhado com isso e vai passar muita confiança para ele. Vídeos são muito importantes. As fotos são uma gracinha, óbvio que eles adoram e passam, sim, confiança. Mas a gente percebe que o cliente se sente muito mais seguro quando ele vê um vídeo. Quando ele vê o cachorrinho dele em movimento, vê que o cachorrinho dele está brincando, está feliz, está bem. Então o vídeo passa muito mais segurança que uma foto. Então, se vocês puderem gravar vídeos do cãozinho dele durante a hospedagem, vai com certeza tranquilizar o coração desse cliente. Com certeza vai deixar ele muito feliz e vendo ali que o filhote dele está bem com vocês. Avise tudo sobre o cãozinho. Isso é muito importante, gente. Então, pode parecer uma besteira, pode parecer pequeno, mas é muito importante que qualquer alteração de comportamento do cão seja avisada. Então, um exemplo, o cachorrinho vomitou um pouquinho logo depois de comer, estava comendo, começou a brincar por toda a casa, vomitou, precisa avisar o tutor. Pode parecer que é pequeno, que não vai fazer diferença, mas esse cachorrinho pode ter
passado por um histórico de doença recente, ele pode, que o tutor acabou por não mencionar, ele pode estar pós-vacinação, pode ter uma série de coisas que pode estar acontecendo com aquele cachorro, e se o tutor não ficar sabendo, isso depois pode se complicar muito. A transparência e a verdade é muito, muito melhor do que qualquer tipo de não é nada, porque depois se dá um problema mais sério e esse primeiro incidente não foi dito, pode gerar um problema muito maior. Então, nada de omissões. Honestidade é a melhor saída sempre. Então, mesmo que seja alguma coisa mais grave ou alguma coisa mais delicada, avisem o cliente. Então, comeu um chinelo, comeu alguma coisa, passou mal, tudo tem que ser comunicado ao tutor desse cãozinho. E em casos extremos, mantenham a calma. Então, a gente sabe que a garantia veterinária pode ser acionada, que esse cachorrinho, de repente, pode comer alguma coisa que faça mal, a gente dá todas as recomendações para como evitar esse tipo de coisa, mas se ainda assim acontecer alguma situação na casa de vocês, algum acidente ou esse cachorro ficar doente, primeiro de tudo, mantenham a calma, levem esse cachorro ao veterinário, caso seja algo que precise de um atendimento urgente, comuniquem o tutor e, se precisarem, sintam-se à vontade para entrar em contato com a Dog Hero. Então, a Dog Hero sempre vai estar ao lado de vocês para ajudar em qualquer situação, inclusive nas situações de saúde animal. Então, se aconteceu alguma coisa um pouco mais extrema ali, que saiu da rotina, contem com o time da Dog Hero para ajudar vocês. Check-out e como devolver as coisinhas do hóspede. A gente estava lendo uma pesquisa feita com alguns clientes nossos e junto com as fotos e os vídeos, um dos maiores motivos deles falarem uau, é as coisinhas do cachorro voltarem inteiras como elas chegaram. Tanto as coisas do cachorro como o cachorro. Então, comunicação é a chave. Se acontecer alguma coisa que não vai voltar inteiro, porque a gente sabe que pode acontecer, às vezes o próprio cachorro comeu a mantinha dele, ou o próprio cachorro acabou quebrando o próprio brinquedo. Então, comunique. Não deixa para avisar no dia do check-out, não deixa para avisar quando o cliente chegar e falar, então, olha, e muito menos deixa o cliente ver quando chegar na casa dele. Então, aconteceu na sua casa, já manda mensagem para o cliente, já fala, olha, o cãozinho estava brincando com o brinquedo e quebrou, ou um outro hóspede estava brincando com isso e acabou danificando. Não deixem para o cliente perceber isso sozinho. Ele espera que tudo que ele levou para você seja devolvido intacto, mas pode acontecer que isso não aconteça. E o ideal é comunicar, para que ele não tenha nenhum tipo de surpresa, nenhum tipo de desagrado, porque o que desagrada é a omissão e não necessariamente o dano no objeto ou no brinquedinho do cachorro. Então, todos os pertences do cachorro inteiro e o cãozinho limpo. Então, essa é um motivo de desavença. E a gente sabe que, principalmente para quem mora em casa, ou se leva o cãozinho para passear, o cãozinho pode voltar sujo. Brincou muito, ficou com o pelo sujo, ainda mais se for uma hospedagem longa, de 2, 3 semanas. Gente, não deem banho no cachorro sem avisar o cliente. Então, assim, precisa devolver o cachorro limpo? Pergunta para o cliente. Então, fala para o cliente, olha, posso levar o seu cachorro para tomar banho? Ou posso dar banho no seu cachorro, caso você consiga e tenha essa especialidade em dar banho em cães? Não faça isso sem comunicar ao cliente. O cachorro pode ser alérgico a algum tipo de produto e o cliente esqueceu de avisar. O cachorro pode ter algum tipo de problema de pele que não pode ter contato com água. Então, pode ter 1 milhão de coisas ali que pode acontecer no meio do caminho. Então, não dê banho sem avisar o dono. Mas é muito importante devolver o cachorro limpo. E é por isso que é necessária a comunicação entre vocês. Para realmente falar, olha, seu cachorro acabou brincando demais, acabou se sujando, ele não está tão limpinho, gostaria de dar um banho nele. Se o cliente falar que não precisa, ótimo, mas comunique. A mesma coisa dos objetos. O cliente vai se sentir muito mais confiante e confortável com você se ele receber uma mensagem contando a situação do que se ele chegar na sua casa e ver que o cachorro dele está sujo. Então, o problema mora na falta de comunicação. Use o checklist de hospedagem. Então, a gente tem aí no aplicativo o checklist de hospedagem, que mostra, você pode escrever os itens que o cão trouxe. A gente sabe que tem alguns hóspedes que chegam com uma tigelinha de água, pote de ração e a fraldinha. E já tem outros que chegam com uma mala que parece estar indo para Paris. Então, assim, é uma mala gigantesca com 300 brinquedos. Você fala, gente, tem mais coisa aqui, esse cachorro. Então, se for um caso desses, onde vem muitos pertences, e principalmente se você tem mais hóspedes na sua casa, tira uma foto dos pertences, anota item por item, porque isso pode acabar sendo trocado na devolução do cachorro. E isso gera um super transtorno, porque você vai entregar o brinquedo de um para outro, de outro para um, vai gerar transtorno para 2 clientes
E às vezes só não percebeu, porque o brinquedo é parecido, acabou se confundindo. Então, etiquetem as coisas do cachorro, coloca nomezinho no pote, tira uma fotinho disso e registra. A gente tem a checklist de hospedagem dentro do aplicativo que faz isso, mas se vocês preferirem manter o controle de outro jeito, um controle manual, façam como for melhor para vocês, mas mantenham as coisinhas do cão separadas e organizadas para que não tenha esse tipo de problema na devolução do cachorro. E devolvam os itens que não foram utilizados. Então, alguns clientes acabam mandando muito a mais. Então, muito a mais de ração, muito a mais de tapetinho, muito a mais desses itens que são consumíveis durante a hospedagem, né? Então, caso tenha sobrado e ele tenha mandado a mais, devolva para o cliente. Vai mostrar que você foi comprometida com aquela hospedagem, que você se manteve organizada com os itens do cãozinho dele e devolveu o que sobrou. O cliente vai achar isso super legal, vai agradecer. Muitas vezes o cliente nem leva, mas é um gesto legal da gente fazer para o cliente. É isso, gente. Muito, muito obrigada. A gente vai ter um coffee agora, então se vocês quiserem bater um papo comigo, tirarem alguma dúvida específica, fazer qualquer reporte sobre o aplicativo, a gente vai interagir um pouco com vocês. Então, muito, muito obrigada e até daqui a pouco. Oi, meu nome é Thaís Matos, eu sou médica veterinária, trabalho na Dog Hero desde o ano passado. Já fui da equipe de atendimento ao cliente, de experiência ao cliente, então já devo ter falado com algumas de vocês, por telefone, por e-mail, e agora eu estou na equipe de confiança e segurança, de Trust and Safety. Quando vocês acionam a garantia, nós tratamos e agora vocês falam comigo. E eu vou falar um pouco sobre as doenças infecciosas mais comuns que podem acontecer durante a hospedagem. Essas são as principais que a gente tem hoje em dia. A leishmania, a ehrlichia, a babésia e a raiva. A leishmania, que já foi uma das perguntas que tiveram hoje, é transmitida por um mosquito. Então, é sempre importante saber se o hóspede tem ou se algum cão residente tenha, porque se tiver o mosquito específico que passa, que é o mosquito palha, se ele estiver na região, ele pode sim ser contaminado e contaminar outros animais e até humanos, porque todas essas 4 são zoonoses, elas também atingem seres humanos. Então, nós podemos sim ser contaminados por qualquer uma delas. A leishmania, em específico, ela causa problemas de pele no hóspede ou no pet residente. No humano é mais febre prolongada, falta de apetite, mas nos cães elas causam alergia mesmo, prurido, coceira, e causam áreas de alopecia, que são áreas sem pelo, principalmente na região dos olhos. Então, quando tem aquele cachorro que parece que tem um óculos, faltando os pelos, provavelmente ele está infectado por leishmania ou ele já esteve infectado em algum momento da vida dele, porque demora, depois que ele sara, que ele é tratado e fica livre da doença, demora um tempo para voltar esse pelo. Áreas de cotovelo, de articulação também fica sem pelo, costuma ficar sem pelo, e causa apatia, ele fica quietinho, ele não quer comer, então tudo isso envolve a leishmania. Ela é prevenível com vacinação. Nós também recomendamos o uso de repelentes no animal, repelentes apropriados para o ramo pet, então tem que ser aquele que cães podem usar, não pode ser o repelente que a gente usa. Também tem coleiras que entram também contra o mosquito, na verdade, o mosquito palha. Essas coleiras também são do ramo pet, servem para cães e gatos, só que o principal reservatório mesmo são os cães. Então é sempre importante ter algum método que proteja o cãozinho contra isso e para ele não passar para outros cães também na região e para os humanos. A leishmania, a gente está tendo, ela é bem conhecida na região assim, de interior, lugares de interior como Calazar. Então, se vocês ouvirem o nome de Calazar ou por algum acaso alguém falar alguma coisa do tipo, é a leishmania. Então, elas são a mesma doença, não são doenças diferentes, tá? A ehrlichia e a babésia, elas são ambas causadas por carrapatos, por mordida de carrapato infectado.
O carrapato ele pode ter os dois protozoários, né, ser infectado pelos dois protozoários, mas ele não vai transmitir os dois ao mesmo tempo, ele vai transmitir um ou outro. E essa é uma das importâncias de manter, de também perguntar para o tutor, no caso, e manter os nossos cães livres de carrapatos, de pulgas, usando coleiras. As pipetas também são muito eficientes. Hoje em dia no mercado tem comprimidos que ajudam com esse controle. É importante também controlar o ambiente com relação a carrapatos e pulgas, principalmente no local onde os cãezinhos dormem, porque é ali que normalmente ficam as larvas, os ovinhos, tanto da pulga quanto do carrapato. É bom também a gente manter o local limpo. Se tiver piso de madeira, tiver fresta, também pode ser que ali tenha contaminação. Então é sempre bom estar tendo esse controle. E o controle do carrapato no ambiente, ele é feito por detetização. Hoje em dia, a gente não tem nenhum produto que a gente use que seja realmente eficaz contra isso. Então, a gente sempre usa ou inseticida, se for passar o inseticida no ambiente ou na casa, no local que vai ter cães, ou hóspede, ou o nosso cãozinho, é sempre bom tirar eles do local, por pelo menos 24 horas ou conforme a recomendação do fabricante do produto, porque isso pode causar uma intoxicação no animal e aí vai causar uns outros problemas. Além da infestação por carrapato, ele vai ter um problema de intoxicação. A raiva, que é a mais conhecida no nosso meio, ela também é prevenível por vacina. E uma coisa que as pessoas ficam com medo, sempre que eu tomar uma mordida, eu vou pegar raiva? Não vai, porque não são todos os cães que estão infectados. Apenas cães infectados que passam. Também é uma zoonose, como as outras 3. Nós podemos nos infectar e, no caso de humanos, a recomendação é sempre, se um hóspede te mordeu e você não tem certeza, tem dúvidas, ou o tutor não te passa essa informação, ele já foi vacinado, não foi, vai no posto de saúde, por via das dúvidas, fala que foi mordido e eles vão fazer os procedimentos corretos para o tratamento do humano, né, que normalmente é uma observação do cão e tal. Para o cão, nós não temos tratamento também. Normalmente o cão vem a óbito em um período de mais ou menos 10 a 15 dias, depois que os sintomas graves começam a aparecer. O que a gente pode notar no começo o cão ele fica muito quieto no lugar dele e procura locais escuros. Só que esses dois sintomas eles desaparecem em torno de 1 a 3 dias. E aí depois, com o passar do tempo, ele começa a ficar muito agressivo, salivar bastante. Essa salivação que também é comum e que é uma característica da raiva é por conta do vírus. Ele afeta a musculatura e ele paralisa a musculatura. Então o cão não consegue mais deglutir a saliva, por isso que ele fica salivando bastante. Essa é a causa da salivação que todo mundo liga, né, à raiva. E ele também pode começar a latir rouco. O latido dele também fica diferente. Esses são os principais pontos para a gente perceber, olha, ele pode estar com raiva. Sempre, qualquer sintoma que aparecer, independente do que for, avisa o tutor. O tutor vai te falar, olha, ou ele já teve, ou vai ter alguma situação que o tutor vai te falar, eu sei como lidar com isso, ou leva no veterinário. E aí todo o tratamento de qualquer uma das doenças infecciosas é feito pelo veterinário. A gente tem um passo a passo que os veterinários fazem para fazer o diagnóstico ou a suspeita diagnóstica, que ajuda bastante até chegar num tratamento plausível para o caso do cãozinho. Essas 3 doenças também são uma das principais infecciosas e as 3 atingem intestino, sistema gastrointestinal. A sinomose, tanto a sinomose quanto a parvovirose, elas são transmitidas por vírus. As 3 têm vacina, tá? As 3 são preveníveis com vacina. As 2 primeiras são comuns em cães jovens. Então, principalmente a sinomose atinge principalmente cães abaixo de 1 ano de idade. É bem comum, então, filhotes, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente hospeda filhotes. Se ele já está fazendo as vacinas, né, da primeira infância, se vai ter outros hóspedes com ele, se os outros hóspedes que vão estar são vacinados ou não. Se a gente já teve caso de alguma dessas doenças no ambiente há pelo menos 1 ano atrás, porque muitas delas são resistentes.
E elas continuam no ambiente dependendo do clima e da condição do ambiente. A gente não consegue tirar elas totalmente assim rápido, né, do ambiente para colocar outro animal. Então, filhote, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, sempre falar para o tutor, se a gente for hospedar um filhote e tiver outro cão no local, fala com o tutor, olha, eu vou hospedar seu filhote, mas eu tenho outro, é vacinado ou não é? Explica tudo para o tutor ter a liberdade de falar, não, tudo bem, meu filhote vai estar seguro, eu quero hospedar meu filhote ou não, então vou procurar outro lugar onde ele vai ficar sozinho. Isso é bem importante também. Como eu disse, as 3 são preveníveis com vacina. A sinomose, normalmente, uma das características, vômito, diarreia, ele para de comer, fica muito prostrado, então ele não quer brincar, a gente acha que ele tá cansado, quer descansar. Não, às vezes não é isso. Ele fica bem amuadinho mesmo, bem quietinho. Então, de todas que eu falei, né, elas são bem parecidas. Então, todas podem dar vômito, diarreia, apatia, que é ele não querer mais comer, não querer brincar. Ele fica bem quieto. Algumas dão febre também, só que febre é uma coisa mais complicada para o anfitrião perceber, né? Então, é sempre recomendado levar ao veterinário, porque o veterinário vai ter certeza se ele realmente está com febre ou não. A sinomose pode chegar a 41 graus de febre, por exemplo. Só que para a gente isso é muito alto. Só que para o cão não, ele é alto, mas não tão alto quanto na nossa visão, porque a temperatura do cão já é mais alta que a nossa. Mas é sempre importante lembrar de que isso também pode causar febre. Às vezes ele está tentando ficar no chão, se refrescar com alguma coisa, ou então se resfriar com alguma coisa, pode ser também sinal de febre. A parvovirose tem uma característica interessante, que é uma diarreia com sangue, uma diarreia sanguinolenta que a gente fala. Na parvo, diferente da giardia, a diarreia, ela vem toda vermelha, como se o sangue estivesse misturado na diarreia. Isso é uma característica bem grande e ela tem um cheiro muito forte, então um cheiro muito característico. Qualquer tipo de diarreia com sangue é recomendado que vá ao veterinário, porque pode ser ter uma causa um pouco mais complicada e um agravante um pouco maior. Depende muito também como são animais jovens, normalmente, que adquirem essas duas doenças, eles também estão com o sistema imune um pouco baixo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, por conta desse sistema imune baixo, ele não vai conseguir combater a infecção que ele está. Então, ele vai precisar de medicamentos, de um tratamento de suporte, para ele conseguir se reerguer e ficar bem, se curar disso. Na giardia, a diarreia já é um pouco diferente. Ela também tem sangue, mas ela tem pontos de sangue. Ela não é toda vermelha. Então, são 2 características diferentes que a gente consegue, pela diarreia, ter um norte de qual é a infecção que está acometendo o nosso hóspede ou o nosso cãozinho. Todas também, vômito, diarreia líquida, principalmente nos 3 casos. Apatia, prostração, todos esses sintomas são comuns para todas elas, tá? Aqui a gente tem mais ou menos, até completando o que a Bel falou sobre o pré-encontro e o que perguntar, o que falar com o tutor, quais são as informações necessárias para perguntar para o tutor. Quando a gente fala de doenças infecciosas, a gente também pode usar isso para o pré-encontro, para ter uma noção de se a gente vai ter um caso parecido ou não vai. Sempre anamnese histórico, rotina, meio de convívio. Isso entra muito em coisas que vocês podem perguntar para o tutor. Olha, ele tem vacina? Ele está com carrapato? Está com pulga? Já teve? Teve há quanto tempo? A vacina está em dia? Não tem vacina? Ah, ok. Está com diarreia? Está vomitando? Ou vomitou, teve diarreia há pouco tempo atrás? Sempre é bom perguntar, porque pode ser casos que eles tiveram episódios e aí quando estiver no meio da hospedagem ele tem de novo. Então o tutor já sabe, o tutor já te avisa antes e aí você já fica, ele me falou que ele já teve. Então se precisar, por exemplo, levar num veterinário, numa consulta veterinária, você já vai ter um histórico. Olha, o tutor dele já me falou que ele teve há tantos dias atrás, há um tempinho atrás. Isso também ajuda muito no tratamento, em toda a conduta que o veterinário vai ter e até, dependendo do que for, o tutor vai te falar, olha, ele teve, por exemplo, um vômito
há 2 dias atrás, levei no veterinário, o veterinário falou para dar esse remedinho. Isso é bom a gente perguntar, porque às vezes o tutor mesmo já tem um remédio em casa, porque ele teve há pouco tempo e ele já tem um tratamento. Então, aí a gente também já vai estar com isso em casa, a gente vai conseguir fazer o tratamento desse cãozinho. Prostração, que é a depressão que a gente fala, dele ficar quietinho, ele não quer brincar, não quer se exercitar, a gente chama, ele não quer vir, quer ficar só dormindo, descansando. Se ele tem alguma alteração de comportamento, entra também muito a questão dele estar fora do ambiente, né? Normalmente os cães têm alteração de comportamento quando eles saem do ambiente, daquele ambiente deles de rotina. Então, eles podem ficar mais agressivos, tem cães que ficam muito quietos, eles não querem contato com ninguém, tem cães que ficam muito alegres, exageradamente. Então, cada cão tem um comportamento diferente quando eles mudam de hábito, né? De rotina e de lugar de ambiente. Os tutores também conseguem passar essas informações para vocês e vocês vão ter isso como base para saber, isso ele falou que pode acontecer, porque quando ele muda de ambiente, ele pode ter isso. Mas isso ele não me falou nada, isso pode estar ligado a alguma coisa que ele está tendo, a alguma dor que ele está tendo, alguma coisa que ele tá machucando. Isso também é bem legal para a gente pegar casos assim, que são esporádicos ou que são diferentes da rotina. E sinais neurológicos, se algum cãozinho passa por um tratamento de alguma doença neurológica, se ele tem convulsões, se ele tem tremores, algum tipo de paralisia, isso também é bem legal a gente saber, a gente perguntar no pré-encontro, ou até na conversa, quando vocês estão conversando pelo chat, com o tutor ou pelo WhatsApp, pergunta sempre, porque pode ser que chegue, ele não falou nada, mas aí o cãozinho chega, ele tem alguma paralisia ou algum quadro assim parecido neurológico. E aí eles vão ter que te passar como lidar com esse cãozinho. E é até bom a gente perguntar antes também para a gente saber se a gente vai ter condições de cuidar desse cãozinho como ele merece, né? Se vai ser uma hospedagem legal, se a gente vai conseguir cuidar dele, vai conseguir manter a hospedagem até o final, e o cliente vai sair satisfeito e a gente também com mais uma possibilidade de um cliente fiel. Os meios de convívio, a gente sempre deve perguntar qual ambiente que ele fica em casa, dentro de casa ele gosta mais do quintal, ele fica nos dois, ele dorme na cama, ele dorme no sofá, onde que ele dorme, ele passeia, ele não passeia, quanto tempo ele passeia por dia, quantas vezes ele passeia por dia, se tem outros animais no convívio dele, independente se seja, ele já ficou em um hotelzinho, por exemplo, primeira vez que ele vai ficar no anfitrião, então ele ficou no hotelzinho um tempo atrás, eu não gostei por isso, isso e isso. Então são coisas que a gente pode ver para a gente não cometer durante a hospedagem. E aí também o cliente vai falar, que legal, eu deixei no hotel, eu não gostei, mas no anfitrião eu adorei, então vou deixar mais vezes, né? A inspeção é uma coisa de uso veterinário, mas que vocês também conseguem fazer, tanto no pré-encontro quanto quando recebe o hóspede. Analisar se ele tem alguma ferida, alguma manchinha, alguma cicatriz, algum corte, qualquer coisa que vocês percebam que não é comum e que pode ser que ele tem essa característica diferente. Sempre verifica, anota se possível, para vocês terem esse controle, para... ele estava brincando com o cãozinho e agora eu não sei se esse machucado ele já tinha ou se ele pegou depois, sabe? Se ele estava brincando com o meu cãozinho, ele se machucou, ou então deu uma arranhadinha. É sempre bom a gente perguntar, para a gente ter essa noção também. O score corporal é se ele está magrinho, se ele está gordinho, se ele está, por exemplo, aqueles cães que eles são bem magros, que a gente vê até as costelinhas. Ver essa condição corporal também é bem legal. Porque às vezes a gente fala, eu acho que ele emagreceu, mas não, ele já chegou dessa forma, sabe? É bem legal isso. E a postura e o jeito de andar entra bastante na questão questão neurológica, principalmente, e na questão de comportamento. Às vezes o cão ele tá andando mais cabisbaixo, mas ele é desse jeito. Tem outros que andam mais cabisbaixo porque ele está sentindo alguma dor, alguma coisa, algum desconforto, ou então porque ele está com saudade de casa. É sempre bom a gente ver essa questão, principalmente no pré-encontro, enquanto ele está com o dono dele, com o tutor, porque a gente vê qual é o normal dele. E aí, se ele estiver diferente, a gente consegue identificar. E às vezes até uma saudade que a gente consegue, fala com o tutor e o tutor faz tal coisa e ele volta ao normal. Isso é bem legal. Esses são 2 exemplos das diarreias, das diferenças das diarreias de parvo
parvovirose e giardia, que eu comentei. A primeira é giardia, que é pontos de sangue no meio da diarreia líquida. Essa segunda já é a diarreia com sangue todo nela. Essa já é da parvovirose. Então, pela diarreia, vocês também conseguem verificar, pode ser giardia, pode ser parvo, por essa questão do sangue. É pontual, tá nela toda, tá bem vermelho, então já é uma característica que a gente consegue identificar e consegue diferenciar. E até se precisar de atendimento veterinário, a gente consegue falar pro veterinário. Olha, foi uma diarreia com pontinhos de sangue. Não, foi uma diarreia bem vermelha. Esses são exames para a gente identificar essas doenças. As diárias a gente só consegue, principalmente pelo exame de fezes. A gente só fecha diagnóstico fazendo o exame de fezes. Os outros exames, eles são sugestivos. Temos teste rápido para todas elas, menos para raiva, porque raiva a gente só consegue identificar por sintomas, observação de sintomas. E temos hemograma também para todas elas. Então, através do exame de sangue, a gente consegue características tanto de anemia, que algumas delas podem causar, quanto da doença mesmo. Às vezes tem umas que são protozoários e a gente consegue ver o protozoário no exame de sangue. Então, o laboratório consegue fazer toda essa diferenciação. E esses são alguns manejos de prevenção dessas doenças. O uso de repelentes como coleiras, pipetas, os comprimidos que hoje em dia tem, servem tanto para babésia e erlíquia, que é carrapato, né, sinomose e leishmania. A sinomose, ela é transmitida por contato, então é bem importante a gente sempre deixar os potinhos, a cama, tudo limpo do animalzinho, se a gente percebe que ele tem a doença ou que ele está com sintomas, e não deixar outro ter contato com ele, porque ela é transmitida pelo contato e até pelo sistema respiratório, pelo ar. Se tiver um cão contaminado no ambiente e outro cão que não está vacinado entrar, ele também pode pegar pelo ar, porque as partículas também ficam no ar. Então é bem importante isso, e é bem legal a gente ter essa noção do que previne essas doenças, até por conta do tutor. Às vezes o tutor também não sabe. A gente fala, olha, tal coisa, um repelente, uma coleira, um comprimido, o que seja, é bom para isso. Então você consegue usar isso para a gente deixar o animal sadio e livre de qualquer doença e até de pegar alguma doença. Giardia, a gente não tem uma prevenção além da vacina. A giardia é basicamente a vacina, e sempre oferecer água filtrada, no caso de pegar água assim, para o cãozinho, e comida em potes limpos. Porque a giardia ela é transmitida também por conta do contato com potes, cama, infectados. Às vezes a gente vai na rua ou vai numa casa que tem um animal que está com giardia, e aí ele pula na gente, ou então a gente pisa num local que ele, vamos dizer, que ele defecou, né? E a gente chega na nossa casa, nosso cachorro não está vacinado, ou então nosso hóspede não está vacinado. A gente trouxe com a gente, então a gente também tem o risco de passar para o nosso hóspede e para o nosso cachorro, através dessa interação que a gente teve com um cãozinho que está contaminado e que está com a doença. E as vacinas são os meios mais importantes que a gente tem para prevenir todas elas. Uma coisa que é legal de falar, até acho que vai surgir perguntas quanto a isso, nós não temos como falar para vocês assim, olha, não aceita porque ele não está com a vacina. Isso cabe mesmo a vocês saber, olha, ele está sem vacina, mas eu acho que dá para pegar, dá para aceitar essa reserva e vai dar tudo certo, ou não, eu não me sinto confiável em pegar, porque eu vou ter outros hóspedes, ou então porque eu tenho um e eu tenho medo de passar para o meu ou para os outros hóspedes. Isso é com vocês mesmos, sabe? Para vocês terem uma noção, assim, a gente tem toda uma regra, todo um contexto, mas nós não podemos falar, olha, não aceita ou aceita. Vai dar disponibilidade de cada um, do que cada um entende de que vai dar para fazer, é seguro, não é seguro. E isso é bem importante a gente salientar, né? Justamente porque a gente recebe bastante pergunta quanto a isso. Ah, mas o cãozinho, o meu hóspede, não tem vacina, tem algum problema? Posso aceitar? Posso recusar? Pode. Se você não se sentir seguro, pode recusar sim. E você pode falar para o tutor, olha, eu não me sinto seguro, porque eu vou ter outros hóspedes, porque eu tenho um cãozinho, ou por N motivos não me sinto seguro por conta da vacina. Ou você pode só recusar e dizer que não tem disponibilidade. Também é uma forma de sair
dessa situação sem constranger o cliente, sem perder a oportunidade de ter esse cliente mais para frente.